Item 8 é a coculpabilidade. Coculpabilidade. Bom, pessoal, primeira coisa. Quem criou essa teoria? Sim, a coculpabilidade, ela é uma teoria. Quem criou foi esse cara aqui, ó. Dizem que argentino não faz coisa boa? Aqui sim. Eugênio Raul Zaffaroni. Quem é da área do direito, quem é formado em direito ou estudioso no direito penal e na criminologia, com certeza conhece o Zaffaroni. Com certeza conhece ele, tá? A obra dele é uma das melhores obras de direito penal que existem. Vale a pena o estudo da obra. E ele fala da coculpabilidade. Gera uma polêmica, mas entender não é difícil. Já adianto a vocês, não interessa aqui, entendeu? O que vocês vão entender disso aqui a título de opinião. O que importa é o que isso quer dizer e como vai cair em prova. Prezados, surgiu a palavra có aqui. Có. Certo? Có. Esse prefixo có, ele prevê alguém em parceria, em conjunto. Então, quando fala em coculpabilidade, significa que tem mais alguém culpável junto com o agente. Mais de um culpável. Quando nós temos, por exemplo, um crime praticado em coautoria, certo? Em coautoria. Significa que nós temos quantos autores, no mínimo, cometendo o crime? No mínimo 2. Quando uma peça de teatro, ou uma novela, ou um filme são feitos com um coautor, um autor e um coautor, temos pelo menos 2 pessoas compondo. Certo? Então, o prefixo có vem isso, mais de um culpável. Agora vem a grande questão. Para o Zaffaroni, quem seria esse có? Quem é esse có aqui? Que vai estar junto com o agente culpável? É isso aqui, ó. Aqui está. Nós temos a sociedade. Eu vou explicar melhor agora. Então eu vou me sentar para explicar para vocês. Pessoal, assim, para o Zaffaroni e Pierangeli, né? Os dois trabalharam nessa teoria juntos. Para o Zaffaroni e para o Pierangeli, o crime é um fenômeno social. Enquanto existir ser humano, o crime vai existir. E ele tem razão nisso. Crime é um fenômeno humano, social. Se é um fenômeno social, a sociedade não pode tirar o corpo fora. A sociedade não pode deixar o criminoso à margem e dizer eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque, pessoal, uma coisa todo mundo tem que concordar. A sociedade é desigual. É possível uma sociedade igualitária? Não. Não, isso é utopia. Não é possível uma sociedade igualitária em regimes políticos como o capitalismo. Não é possível uma sociedade igualitária em regimes políticos como o socialismo. Não é possível sociedade igualitária em regimes políticos ou ideológicos como o socialismo, marxismo, por aí vai. Nenhum. Nunca nós vamos ter uma sociedade plenamente igual.
Dessa forma, pessoal, eu estou desenvolvendo o raciocínio de Zaffaroni. Dessa forma, a sociedade não tem como proporcionar oportunidades iguais para todos. Concordam? Óbvio que eu não estou ouvindo vozes, mas eu sei que do outro lado muita gente está me ouvindo. É evidente, pessoal, que não tem como. Algumas pessoas terão maiores oportunidades. Outras pessoas terão menores oportunidades. Mas o fato, meus amigos, é que o Zaffaroni entende que toda vez que o indivíduo comete um crime, embora ele possa escolher entre cometer e não, certo? A sociedade tem parcela de culpa, porque ela não conseguiu dar àquele sujeito as oportunidades que poderia dar para todo mundo. Isso fez com que ele caísse na criminalidade, isso fez com que talvez esse sujeito não tivesse um juízo profano adequado. E dessa maneira, dessa forma, a sociedade também tem que arcar com essa parcela de responsabilidade no crime do indivíduo. Essa sociedade que tu faz parte. Como um todo. Geralmente, quando eu explico isso em aula, muitos alunos dizem, professor, mas o meu irmão, o meu tio, o meu primo tiveram mais oportunidades que eu quase não tive oportunidade e não fui para o mundo do crime. É que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando daqueles que foram, não dos que não foram. Quem não foi, podia ter ido. E se foi, a sociedade tem a responsabilidade dela. Tudo bem. Aí alguém vai me perguntar, tudo bem, professor, mas e daí? E daí? O que tu quer dizer com isso? Bom, o Zaffaroni entende que nesses casos em que o indivíduo é atingido por parcela da sociedade pelas oportunidades que não foram dadas igualmente, ele deveria fazer jus àquilo que no direito penal brasileiro a gente chama de atenuante inominada. Atenuante inominada. O que é uma atenuante? É uma circunstância que reduz a pena do agente. Mas ela não pode ficar abaixo do mínimo. Inominada, porque não tem previsão, não tem um nome para ela. Essa atenuante inominada, ela está no artigo 66 do Código Penal, ou pelo menos Zaffaroni entende que deveria o juiz aplicar o artigo 66. Vamos dar uma olhadinha no 66? Vem comigo. Artigo 66. Ó, antes tem o 65. O 65 tem um título, né? Circunstâncias atenuantes. São circunstâncias que norteiam um tipo penal sem adentrar nele e que reduzem a pena. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Menor de 21 anos, desconhecimento da lei, crime por relevante... Tudo aqui é nominado. Tudo é nominado, ó. Procurado reparar o dano, cometido crime sob coação que podia resistir, confissão espontânea. Tudo aqui é nominado. Mas o 66
O 66 não tem nome. Apenas diz o quê? A pena poderá ainda ser atenuada. Quem atenua é o juiz na hora da aplicação da pena, em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Zaffaroni se refere a esse dispositivo. Ele entende que o criminoso merece receber esse dispositivo aqui, essa redução de pena. Então, vamos supor, pessoal, suponhamos que o indivíduo cometa um crime de furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. A pena é de 2 a 8 anos. O juiz primeiro vai fixar a pena base. Suponhamos que a pena base do indivíduo ficou em 2 anos e 5 meses. Entende agora o Zaffaroni o seguinte, que na segunda fase, na hora de atenuar a pena, o juiz pode tirar, por exemplo, alguns meses dessa pena, em virtude da co-culpabilidade, dizendo, pela atenuante nominada da co-culpabilidade, reduzo em 3 meses, fixando a pena agora em 2 anos e 2 meses. Sim, é o juiz que estabelece a quantidade, desde que não ultrapasse o mínimo legal. Se deram conta? Agora a pergunta. Como é que funciona isso no Brasil? Será que o Brasil acolheu a co-culpabilidade? O STF e o STJ se manifestaram. Principalmente o STJ. E o que o STJ deixou claro? Não. Não cabe aqui a aplicação da co-culpabilidade. O STJ é curto e grosso. O STJ entende que a co-culpabilidade seria um incentivo à criminalidade e que todo criminoso já sairia com um crédito, porque todo crime praticado já sairia com atenuante nominada, já que a sociedade está amparada em todas as circunstâncias, né? Todo crime atinge a sociedade e todo criminoso, então, seria fruto dessa sociedade. Então, para o STJ, não se admite, prezados aqui, não há a possibilidade da chamada co-culpabilidade. Por outro lado, também existe uma outra questão, né? Se por um lado nós temos a questão dos menos favorecidos, que são os protagonistas do nosso direito penal brasileiro, já que a estrutura penal carcerária foca o seu alvo neles, nós também temos aqueles outros, né? Ou seja, aqueles indivíduos em que foi dado muito. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, não é? Aqueles que obtiveram mais oportunidades da sociedade. E nesse caso, existe um fenômeno que muitos vão encontrar, e o Zaffaroni fala também, é a chamada co-culpabilidade às avessas. Cuidem isso onde vocês estudarem ou numa questão de prova. O que seria a chamada co-culpabilidade às avessas? Ou seja, aqueles que foi dado muito, deveria se prever o quê? Uma agravante. Como, por exemplo, crimes contra a administração pública, pessoas que se aproveitam da sua função para cometer delitos, como peculato, como corrupção passiva, como prevaricação, crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Só que nesses casos, amigos, assim como a co-culpabilidade normal, tradicional, a co-culpabilidade às avessas também não se admite. Primeiro, porque não tem previsão legal. Não existe agravante nominada. Existe atenuante nominada, mas não agravante. E segundo lugar, senhores, que a analogia só pode existir in bonam partem, ou seja, somente para beneficiar o réu. Certo? Cuidado em relação a isso. Professor, então o artigo 66 nunca é aplicado? É, mas são circunstâncias concretas.
certo? Circunstâncias concretas. Por exemplo, a vítima escreveu uma carta perdoando o agressor, o criminoso. Isso não isenta ele de pena. Não deixa ele imune ao crime. Mas o juiz pode entender que essa conduta posterior ao crime faça com que ele mereça uma atenuante. Mas não a título de co-culpabilidade. Pegaram? Muito bem. Seguimos com a nossa matéria.